Sabe aquela pedra preciosa, um diamante, por exemplo? Por trás do brilho existe um mundo inteiro. Um mundo bem complexo, de altíssimo risco, que envolve trabalho duro, logística e muita, mas muita segurança. É um universo onde o valor humano e o valor do dinheiro, eles chocam de jeitos que a gente nem imagina. E é essa história que a gente vai desvendar hoje. E, para começar, vamos ouvir uma voz bem real. Essa citação vem de uma pesquisa, uma tese acadêmica sobre as trabalhadoras de Mumbai. É ela que nos conecta com a experiência humana, sabe? Onde tudo começa. É uma história que fala de uma habilidade incrível, mas também de um estigma social bem pesado. E agora se prepara para o contraste. É brutal. 29 milhões de reais. Esse número é o valor de diamantes que foram trocados por falsificações num único golpe aqui no Brasil. Pensa só, de um lado a gente tem o trabalho manual, a luta diária por uma reputação, e do outro, a fragilidade de uma fortuna que, some num piscar de olhos. Então fica a pergunta, né? Qual a história que se esconde por trás de um simples diamante? É isso que vai guiar a nossa análise hoje. A gente vai seguir essa jornada completa, desde as mãos que lapidam a pedra, passando pelos sistemas supercomplexos que a protegem, até chegar nas falhas que colocam tudo a perder. Bom, nossa primeira parada é para falar das pessoas, das mãos que transformam uma pedra bruta em um objeto de desejo. Porque o valor de verdade começa aqui, nas oficinas. Então, vamos lá. Nossa história começa lá em Mumbai, nas oficinas de polimento. É lá que trabalhadoras muito qualificadas, na maioria mulheres, são a verdadeira força por trás da indústria. E o pagamento delas é por peça. Um sistema que, como a gente vai ver, define tanto a liberdade quanto os limites de cada uma delas. Esse sistema de pagamento por peça, ele é interessante, cria uma dinâmica bem curiosa, porque, por um lado, dá uma sensação de autonomia, sabe? Em tese, as trabalhadoras podem ir e vir quando querem, mas, por outro lado, essa mesma estrutura que dá essa suposta liberdade acaba desmotivando que elas se organizem em grupo, e isso pode limitar bastante o quanto elas conseguem ganhar no longo prazo. E a realidade econômica ali é bem dura. Para sobreviver, principalmente quando as coisas apertam, as famílias dessas trabalhadoras precisam tomar medidas drásticas. O contraste chega a ser chocante, né? As mesmas mãos que manuseiam produtos que valem milhões são as mãos que lutam para garantir a comida na mesa ou para manter os filhos na escola. Ok, agora a gente sai da escala individual do trabalho manual e amplia o foco. Vamos falar dos sistemas globais. Como é que esses bens tão valiosos são transportados pelo mundo? É uma operação que exige uma precisão e uma segurança absurdas. Olha, não é simples. Para uma joia sair do Brasil, por exemplo, o processo é super regulado. Primeiro, tem a nota fiscal de venda. Depois, essa nota tem que ser apresentada na alfândega. E para fechar, tudo, absolutamente tudo, precisa ser registrado no Siscomex, o sistema do governo. Cada passo desses foi pensado para rastrear e dar legalidade para essa movimentação toda. A linguagem da logística às vezes parece outra língua, né? Mas no setor de joias tem dois termos que são chave, DDP e EXW. Pensa neles como dois pontos opostos de uma régua de responsabilidade. No DDP, o vendedor cuida de tudo, até à entrega final, assumindo o risco máximo. Já no EXW, é o contrário. O vendedor só precisa deixar o produto pronto na porta da fábrica dele. Dali para a frente, o risco é todo do comprador. E a escolha entre um e outro muda completamente a operação. E a segurança? Claro, é o ponto central de tudo. Não estamos falando de uma encomenda qualquer que chega pelo correio. A gente está falando de cofres especiais com acesso restrito, de câmaras de vigilância 24 horas, transporte em aviões de carga especializados e até processos de carregamento automatizados só para diminuir o contacto humano e o risco. Cada milímetro dessa jornada é pensado para proteger contra qualquer tipo de perda. Só que, mesmo com toda essa parafernália de segurança, os riscos ainda existem. E é aí que entra a próxima camada de proteção do sistema, a rede de segurança financeira, ou seja, o seguro especializado. E tem um termo muito interessante que aparece nas apólices de seguro, como a da Tokyo Marine, que é salvados. O que isso quer dizer? Que mesmo que dê alguma coisa errada, um sinistro, a pessoa não pode simplesmente abandonar a mercadoria danificada. Não. Ela e a seguradora têm que trabalhar juntas para proteger e recuperar o máximo de valor possível. É uma forma de gerenciar a perda e não só de receber uma compensação por ela.
E olha só até onde vai essa proteção. Não é só sobre roubo, não. As apólices cobrem de tudo. Desde o dano numa vitrine de loja durante uma tentativa de assalto, até desastres naturais como terremotos e tsunamis. Cobre até agitação social, tipo motins e greves. É impressionante. A indústria precisa estar preparada para, literalmente, quase tudo. Então a gente tem todas essas camadas de proteção, certo? Trabalho qualificado, logística super segura, um seguro que cobre quase tudo, o sistema parece à prova de falhas, mas não é. Agora a gente vai ver o que acontece quando os criminosos conseguem encontrar uma brecha. Então, o que acontece quando essas proteções todas falham? A resposta para essa pergunta envolve números que são até difíceis de acreditar. 2.700.000 reais. Esse foi o prejuízo que os Correios tiveram por causa de uma fraude muito bem feita com etiquetas de envio falsas. Basicamente, um grupo criminoso achou uma falha na logística e começou a vender essas etiquetas. Milhares de encomendas circularam sem o pagamento correto e a dívida foi se acumulando até chegar nesse valor. E se aquele número já chocou, se prepara para este. 29 milhões de reais. Foi esse o valor dos diamantes que uma mulher, se passando por especialista, simplesmente trocou por pedras falsas durante uma avaliação. Um golpe inacreditável, que não explorou uma falha no sistema, mas sim o engano, a confiança. Percebe como os métodos são completamente diferentes. Um deles ataca a infraestrutura, a logística em larga escala. O outro ataca a confiança entre as pessoas num momento de vulnerabilidade. Os dois casos mostram que as ameaças a esse mundo de bens de alto valor podem vir de qualquer lugar, de qualquer jeito. Então, olhando para trás em tudo que a gente viu, fica claro que existe uma teia incrivelmente complexa protegendo esses bens. Ela começa com a habilidade humana lá na oficina, é sustentada por uma logística global e tem a segurança de redes financeiras. Mas como os crimes mostraram, essa teia é bem frágil. E a gente termina com uma reflexão. A jornada de uma única pedra preciosa é, na verdade, um retrato em miniatura da economia global, do risco, do que a gente define como valor. Mas quando a gente pensa em todas as pontas dessa história, a trabalhadora em Mumbai, o especialista em logística, a vítima do golpe, a pergunta que fica no ar é, no fim das contas, quem realmente paga o preço pelo brilho de um diamante?